Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Talk2Biz. Se você ainda não conhece o nosso canal, está chegando a primeira vez por aqui, o Talk2Biz é um espaço onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing e inovação. E esse é mais um vídeo daquela série de perguntas frequentes, onde eu respondo a questões, a perguntas que frequentemente os alunos me fazem, seja em sala de aula, seja nas redes sociais, e a gente vai a cada vídeo respondendo aqui a essas questões. Hoje a gente vai falar sobre metaverso, né? Tanta gente falando sobre metaverso, e aí a pergunta que os alunos têm me feito: Bruno, como é que eu faço para minha empresa investir no metaverso? Peraí, vamos com calma. Bom, primeiro de tudo, uma rápida explicação sobre metaverso, já que muita gente por aí está falando sobre ele, certamente vocês recebem muitas informações, notícias, links, postagens, se recebe muita coisa sobre esse assunto, mas para a maioria das pessoas acho que não ficou muito claro ainda o que é o tal do metaverso. E a gente está falando nada mais, nada menos do que ambientes virtuais, ou ambientes onde de alguma maneira uma realidade virtual se sobrepõe ao real. Embora esse tipo de metaverso, esse tipo de realidade, ele ainda esteja um pouco mais distante de ser acessada de uma forma massiva, de maneira que qualquer um possa ter esse tipo de experiência. Hoje, na maior parte das vezes, quando a gente fala de metaversos, a gente está falando de ambientes virtuais. Sim, aqueles bons e velhos ambientes virtuais que a gente já conhece pelo menos há 2 décadas, já tem acesso a eles, obviamente hoje com maior tecnologia, com maior poder de conexão, mas até então a gente está falando de algo que já nos é bastante conhecido. Para quem joga videogame, em especial, a coisa não é nenhuma novidade, porque boa parte dos metaversos que estão aí hoje, eles são, na prática, expansões de jogos ou os próprios jogos que permitem que se crie uma série de coisas ali dentro daquele ambiente virtual. Então, só para a gente ver de maneira bem objetiva, a gente pode entender agora um metaverso como um ambiente virtual, uma espécie de ecossistema virtual, onde as pessoas vão poder interagir umas com as outras. Ok? Vamos ficar nessa definição. Quem quiser mais sobre isso, tem episódio do Talk2Biz onde eu falei sobre isso, tem um papo meu no Talk2Biz Café com o professor Diogo Duarte, onde a gente fala também um pouquinho sobre metaverso, mas a gente pode ficar com essa definição só para entender o conceito e poder entender essa questão do investimento em marketing para o metaverso, porque aí eu acho que a coisa já começa a extrapolar um pouquinho o limite do bom senso. Mas aí várias pessoas vieram me perguntar, claro, porque elas estão sendo bombardeadas por essas notícias: Bruno, como é que eu faço para minha empresa investir já no metaverso? Mas espera aí, vamos começar do começo. Se o metaverso é algo que ainda está muito restrito, se ainda tem um uso muito nichado, se a gente estiver falando hoje de plataformas que têm de fato uma quantidade significativa de usuários, os metaversos que estão aí à disposição, possivelmente os principais jogos que existem hoje e uma ou outra plataforma. Essa corrida que a mídia coloca, uma corrida pelo metaverso, na verdade carrega uma boa dose de especulação. Inclusive eu escrevi um artigo no nosso blog sobre isso há um tempo atrás, vou deixar o link aqui no post para quem quiser depois consultar, ler esse artigo, que eu acho que está bem interessante. Mas o porquê da questão, né, de já investir no metaverso ser viável ou não? Ora, no nosso dia a dia, a gente está usando o metaverso para alguma coisa? Você está acessando alguma plataforma virtual para fazer alguma coisa, interagindo, tirando as redes sociais, né? Porque se a gente partir dessa visão até muito ampla, até uma rede social poderia ser encarada como uma espécie de metaverso. Mas vamos fugir disso, porque não é esse tipo de metaverso que a gente está falando. A gente está falando de ambiente, sim, onde você vai ter uma experiência minimamente imersiva nessas plataformas. Então vamos tirar aplicativos e redes sociais, por enquanto, dessa conta. Mas isso aí é um outro debate. Então vamos lá. Nessas plataformas, de fato, de realidade virtual, quem está usando, o teu público se utiliza,
os teus concorrentes estão vendendo por ali, isso já é uma oportunidade. Aí você pode me dizer assim, mas Bruno, não é melhor ser pioneiro? Não é melhor a gente estar lá logo de início? Sim, em muitas situações é melhor você ser um dos pioneiros e estar lá desde o início, desde que já exista alguma coisa de concreta para você ser o pioneiro naquela plataforma. Porque hoje todo mundo fala assim, ah, a empresa X está investindo no metaverso, a empresa Y está investindo no metaverso. Qual metaverso? Tem empresas que estão fazendo ações dentro do Roblox, que é um jogo. Tem empresas que estão fazendo ações dentro do League of Legends, que é outro jogo. Até separei aqui algumas notícias, a gente vai botar o print aqui na tela. Tem uma plataforma que tem aparecido bastante na mídia também, que é Decentraland, onde as pessoas estão comprando terrenos. Então, veja que de qual metaverso a gente está falando? Porque dentro dessa palavrinha cabem aí muitas possibilidades. Hoje, que a coisa ainda está começando, já são muitas possibilidades, mas aqui dá mais alguns meses, ou daqui até o final do ano, vão ser centenas ou milhares até de possibilidades de plataformas virtuais diferentes, sendo que as principais empresas de tecnologia no mundo certamente estão investindo e estão desenvolvendo as suas próprias soluções. Ou seja, ainda não se tem nem uma plataforma, ou duas, ou pelo menos um punhado delas, nas quais a gente possa já colocar a mão e falar assim, não, isso aqui é sólido, e daqui eu posso partir para desenvolver mais alguma coisa de útil. Quando a galera fala por aí de empresas estão investindo já no metaverso, empresas estão fazendo isso, fazendo aquilo, a gente tem que olhar essa notícia por duas perspectivas diferentes. Primeiro, tem todo o hype. Como o assunto está na moda, ele está muito em evidência, é natural que muitas empresas queiram surfar nessa onda e mostrar para o seu público, para os seus acionistas e para os seus concorrentes o quanto elas estão à frente, o quanto elas são inovadoras, o quanto isso, o quanto aquilo. Então esse é um movimento já, de certa forma, esperado. Tem um outro ponto também, que empresas de tecnologia, ou que já tem um braço tecnológico e de inovação muito forte, elas vão já estar nesse meio do caminho. Natural que elas se acelerem também para explorar esse tipo de espaço e esse tipo de oportunidade. Um terceiro ponto que a gente não pode desconsiderar é que a galera pode estar correndo para algo que não vai dar em nada, como aconteceu já num outro metaverso, que certamente nesse bafafá vocês já ouviram falar, que é o antigo Second Life, que foi também uma revolução na época. Teve gente que abriu loja, teve gente que abriu concessionária, abriram shopping, faziam show, faziam a mesma conversinha de hoje, e depois não deu em nada. Por quê? Porque para os usuários aquilo se tornou irrelevante. E se não tem usuários na plataforma, de nada adianta você ter pago alguns milhões num terreno virtual ou em qualquer iniciativa semelhante a essa. Para as pessoas que ficam nessa dúvida, nossa, será que eu tenho que entender disso agora obrigatoriamente? Minha empresa precisa investir nisso? Não. A menos que você já esteja nesse caminho, seja uma empresa que já lida com esse tipo de tecnologia, já lida com esse tipo de inovação, ou se você é de um mercado específico, como mercado de entretenimento eletrônico, e aí você certamente já estava de olho nesse tema muito antes disso virar modinha, aí sim, talvez valha a pena você investir. Agora, hoje, de maneira muito objetiva, as empresas, de maneira geral, precisam investir no metaverso? Bom, primeiro, talvez você precise entender o que é o metaverso. E depois escolher, de fato, qual é o metaverso que você vai investir, já sabe? Será que teu público está ali? Será que teus concorrentes estão ali? Será que faz sentido estar ali? E todos esses são movimentos que a gente sim deve acompanhar, óbvio. A gente precisa saber o que está acontecendo, mas daí a já entrar nesse frenesi e empresas correrem para investir nessas plataformas, eu acho um pouco de euforia. Já vimos esse filme antes, eu tô com 40 anos, 41 na verdade, já vi esse filme algumas vezes. Quem é mais novo talvez não tenha visto tantas vezes assim, mas se olhar um pouquinho nas notícias armazenadas no Google ou em qualquer plataforma de notícias, vai ver que esse tipo de euforia já aconteceu e vai acontecer sempre que alguma coisa nova é colocada na berlinda. Mas ainda assim você pode me contrapor, né? Mas Bruno, e as notícias que estão saindo? Vamos lá, vamos dar uma olhada nas notícias.
Por exemplo, notícia da Forbes aqui, conheça 10 marcas que já atuam no metaverso, de 8 de janeiro desse ano. E aí eu tenho algumas marcas aqui, ó, Nike, que criou o Nike Land dentro do jogo Roblox. Ok, vamos lá. A empresa também anunciou a compra da Artifact Studios, especializada na criação de tênis e artefatos digitais. Bom, muito, muito inovador. Você comprar um tênis para calçar o seu lindo boneco do Roblox. Outra empresa que está sendo citada aqui, Ralph Lauren. A empresa apostou na criação do Winterscape, uma área de experiências que possui patinação no gelo e compras de roupas de uma coleção de 1990 da marca. Tudo isso também dentro do jogo Roblox. Aí o Itaú. Banco Itaú criou uma ação chamada 2022 em uma palavra e transportou para o multiverso, aqui até escrever errado, multiverso é da Marvel, não é o metaverso, mas tudo bem. A ideia inicial foi colocar a campanha de outdoor da Cidade Alta, servida de roleplay. Mas o Itaú fez o que aqui? Visando chamar a atenção do público gamer para a campanha da empresa. A ideia foi colocar uma campanha nos outdoors da cidade, blá, blá, blá. Bom, não fez nada do metaverso de fato, né? Tá só chamando a atenção aqui do público gamer. A Vans, a marca de vestuário de skate Vans, ingressou no Roblox também. O Roblox tá com tudo, né? Talvez o metaverso aí. Fortnite, criado pela empresa Epic Games, o jogo Fortnite ganhou bastante notoriedade em um grande evento in-game em 2020. Com o recebimento de um aporte no valor de 1 bilhão, a plataforma desenvolveu a criação do seu universo no metaverso. Meio louco, né? Porque já é um jogo, então está criando o universo dentro do metaverso, dentro do próprio universo. Quem escreveu isso aqui talvez esteja viajando no seu próprio multiverso da loucura. Mas vamos lá. E aí você tem aqui essas marcas também, lojas Renner, mais uma parceira do Fortnite, inaugurou uma loja dentro do jogo e para chamar a atenção do público presente virtualmente, realizou uma enquete interativa. Nossa, que bom, né? Fortnite para realizar uma enquete. Veja, eu estou adotando um tom meio jocoso aqui de brincadeira, mas para mostrar que essa é uma realidade muito específica. Você está falando de grandes empresas que têm poder de investimento muito alto e que vão apostar nessas inovações muito mais como balão de ensaio do que como uma iniciativa válida. Ou você acha que algumas dessas empresas aqui estão considerando essa uma iniciativa de fato válida para manter o seu desempenho ao longo desse e dos próximos anos? Certamente que não. Agora, vale pela inovação? Vale, mas veja o porte das empresas que nós citamos aqui. São empresas gigantescas. Não quer dizer que toda empresa já tenha que estar fazendo investimentos no metaverso. Outra notícia aqui, agora do mundo do marketing. Um abraço lá para o pessoal do mundo do marketing, meu amigo Bruno, Cláudio, todo mundo, seu Percy. McDonald's registra marcas para entrar no metaverso. A expectativa é que a rede opere um restaurante virtual com entrega a domicílio e ofereça toda a experiência da marca no mundo real. Então, o McDonald's aqui apresentou 10 pedidos de marcas registradas no escritório de patentes dos Estados Unidos, abrangendo McDonald's e McCafé. E aí tem também uma questão que quem é mais novo não vai talvez ter conhecimento disso, mas lá atrás, quando a internet começou, muitas empresas que paparam mosca e, por exemplo, não compraram seus domínios, hoje uma coisa que é básica, né? Você começa um negócio, você vai lá, verifica logo o domínio para ver se ele está disponível e vai lá, registra aquele domínio caso ele esteja disponível. Mas naquela época, lá nos anos 90, todos os domínios estavam disponíveis e não necessariamente as empresas foram lá e correram para comprar os seus domínios. Então muitas grandes marcas tiveram depois que negociar com especuladores ou pessoas que compraram aqueles domínios antes da marca e aí depois meio que extorquiram pequenas fortunas dessas empresas para liberar o uso daquele endereço, porque a pessoa tinha ido lá e tinha feito o registro de domínio antes que a empresa o fizesse. Por conta, talvez, desse trauma lá dos anos 90, de registro de domínios, sempre que uma nova plataforma surge, seja um metaverso, seja uma rede social, seja qualquer plataforma digital, as empresas vão lá e correm para registrar os seus devidos endereços, devidos perfis, devidos nomes de usuário ou de página oficial, justamente para que elas não caiam na mesma armadilha e eventualmente não se tornem reféns de espertalhões, de oportunistas, como aconteceu lá no início da internet
nos anos 90. Então isso explica a movimentação do McDonald's, certamente de muitas outras empresas que podem se antecipar. Na dúvida, como eu não sei se a coisa vai dar certo ou se aqui dá alguns meses vai flopar, eu já vou lá, vou me antecipar e começar uma corrida pela ocupação desses espaços. Então isso pode explicar a movimentação do McDonald's, mas até então apenas registro de patentes. Não se fala aqui sobre qual plataforma, enfim, não tem nenhum detalhe técnico. Como eu disse, para uma empresa grande, fazer esse investimento é mais uma medida de segurança, porque pode ser que seja um novo Second Life, pode ser que seja algo que de fato vá perdurar. Aqui sim, uma notícia que talvez mereça mais a nossa atenção. Notícia publicada pela Exame em dezembro de 2021. 5 milhões de brasileiros se antecipam e já estão no metaverso. E aí vamos para o texto aqui para entender que metaverso é esse. Uma pesquisa do Instituto Cantar Ibope revelou que 6% dos brasileiros com acesso à internet já tiveram algum tipo de experiência no metaverso. E, de acordo com o Instituto, esse número equivaleria a 4,9 milhões de pessoas. Mas que metaverso é esse que eles estão acessando? Como acontece na maior parte do mundo, os jogos são a principal porta de entrada dos brasileiros para o metaverso. 89% disse engajar-se cotidianamente em jogos eletrônicos de alguma natureza. E aí League of Legends, já citado aqui, Fortnite, são os jogos favoritos dos exploradores do metaverso no Brasil. Ambos funcionam como um ambiente de imersão digital, onde acontecem espetáculos, multimídia virtuais, festas, festivais de música. Ou seja, se o teu público é esse público que é gamer, talvez faça sentido você começar a entender melhor e ver as possibilidades dentro desses espaços. De resto, quem vai pagar por qualquer iniciativa dentro de qualquer realidade virtual, principalmente sendo algo ainda tão nichado? Se falar de público gamer, de um Roblox, de um Fortnite, ainda é um segmento bastante específico que talvez o teu público-alvo não se enquadre dentro desse segmento. Então você precisa, antes de mais nada, antes de cair no hype, antes de cair na euforia, no entusiasmo, você fazer essa análise prévia. E aí, só pra gente fechar aqui, como esse assunto de fato tá hypado, notícia que saiu na CNN Brasil, aqui do dia 7 de janeiro de 2022, negociações de terrenos virtuais se intensificam, entenda como funciona. E aí, assim, quem acha, em sã consciência, que é um bom investimento comprar um terreno virtual numa plataforma de realidade virtual ou no metaverso, chame como você quiser. Mas está aqui. Tem gente comprando mansões com dezenas de quartos. Segundo o texto aqui, em novembro, o único terreno foi vendido por 2,4 milhões de dólares. Fora isso, matéria da Forbes aqui também falando terreno virtual, uma nova opção de investimento imobiliário. E aí, Metaverse Group, especializado em ativos no metaverso, arrematou um lote dentro da plataforma imersiva Decentraland por cerca de 13 milhões de reais. E aí, assim, tire suas próprias conclusões. Você acha que isso não está hypado? Você acha que isso não é euforia em excesso em torno de plataformas que ainda nem se consolidaram? Principalmente nesse mercado de tecnologia e de games, que é um mercado tão dinâmico, onde as coisas mudam tão rapidamente. Quem garante que daqui a 6 meses o Roblox, ou o League of Legends, ou qualquer outra plataforma dessa, o Fortnite, ainda sejam os jogos do momento e ainda tenham um quantitativo expressivo de usuários? Então, a menos que você tenha algo para fazer agora com esse público, muito importante, que você não possa deixar para depois, talvez valha a pena o investimento. Do contrário, com toda certeza, você não tem que fazer nada em relação ao metaverso, exceto ler e se divertir com esse tipo de notícia. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário, deixe seu feedback e nos vemos na próxima. Até lá!